tema que a gente vai abordar, né? E o nosso tema principal é que o governo está chegando no primeiro mês, né? E é interessante fazer um rápido balanço desse primeiro mês. Eu acho que o primeiro mês ele derrubou muitas ilusões que foram sendo espalhadas aí, né, durante a campanha eleitoral, antes da campanha eleitoral e tudo mais, né? Ilusões no sentido de que o governo do PT, o governo Lula, seria uma continuação dos governos anteriores, né? O Lula, em 2002, fez um governo bem direitista, muito diferente do que ele está fazendo agora, e todo mundo acreditava que ele fosse ser um governo, todo mundo, uma parcela, né, da esquerda, acreditava que ele fosse ser uma espécie de governo de conciliação com Deus e o mundo, né? No entanto, né, duas coisas desarmaram completamente esse tipo de fantasia política. A primeira foi o próprio Lula, que entrou já numa posição de conflito, né, com os capitalistas, uma série de coisas, mostrando que ele não vai abaixar a cabeça diante da pressão, né, do chamado mercado. E segundo foi a oposição, que mostrou que não está disposta simplesmente a aceitar a existência do governo Lula. Nós tivemos o acontecimento do dia 8, que foi uma crise, né? E esses dois processos políticos mostram que nós estamos aí diante de um governo que vai ser um governo de conflito o tempo todo. Quer dizer, que ele está obrigado, ele está forçado a ser um governo de conflito, de combate, de luta contra a burguesia. Nós havíamos assinalado, né, que isso daí seria assim, que o governo Lula teria que fazer muita coisa para ganhar a eleição, primeiro, e, em segundo lugar, teria que fazer muita coisa para poder governar, né? Eu acho que esse nosso prognóstico está se confirmando, né, na situação política nacional. O governo ele apareceu na campanha eleitoral como um governo apoiado por uma grande quantidade de setores de trabalhadores, dos explorados e dos oprimidos. Nós falamos isso, né? Algumas pessoas, inclusive, ironizaram, falando, nossa, então Lula, governo dos oprimidos, etc. e tal. Mas no frigir dos ovos, a gente viu que a vitória do governo do PT foi uma vitória que passou raspando, né? Por muito pouco que o Lula não perdeu a eleição. Por quê que por muito pouco ele não perdeu a eleição? Porque, evidentemente, foi armado todo um esquema, né, com o apoio ou a cumplicidade de setores da burguesia que dizem que estão apoiando o governo Lula para que o Bolsonaro ganhasse. Bolsonaro recebeu aí uma quantidade gigantesca de dinheiro, né? Aprovou tudo no Congresso Nacional, aprovou o estado de emergência, né? Derramou, né, uma enxurrada de dinheiro na eleição. Se nós compararmos a discussão que se abriu agora em torno do problema do teto de gastos, com a discussão que houve quando o Bolsonaro aprovou o pacote de compra de votos, dá para perceber nitidamente a diferença, né? Esse pacote ele foi aprovado com o voto de, sei lá, 2, 3 senadores contra. Um deles é o Serra, do PSDB, que é um neoliberal fanático, né? Falou que não podia votar num pacote como esse que estava extrapolando os gastos, etc. e tal. Mas a própria imprensa capitalista, o Congresso, o STF, todo mundo deixou passar o que, evidentemente, era uma tentativa de fraude eleitoral, de comprar o voto da população no meio da eleição. Pior de tudo, né? Se ele tivesse feito esse pacote
um ano antes, né, caía um pouco na zona cinzenta. Não dá para dizer que ele está comprando voto, mas ele estaria comprando voto. Agora, o pacote do Bolsonaro foi lançado bem no meio da eleição, e foi um pacote enorme. Né? A burguesia não chiou, ninguém reclamou, ou reclamou muito pouco, né? E o pacote passou em brancas nuvens. Agora, qualquer coisa que o Lula faça, no sentido de gastar dinheiro, não para comprar o voto da população, mas no sentido de atender necessidades reais da população, isso dá lugar a uma crise enorme, uma discussão imensa na imprensa, pressão de tudo quanto é lado, pressão no Congresso para diminuir o alcance da coisa, etc. e tal. A pressão é tão grande que até os ministros do PT começam a reproduzir, né, a política dessa burguesia financeira. Né?